Nesse vídeo eu vou te explicar como eu comecei a investir com R$ 50 e acumulei um patrimônio aí nessa carteira de R$ 50.000. Muita gente não começa a investir porque acha que para começar precisa de ter muita grana, precisa ter muito dinheiro, senão não vale a pena. Então eu sou a prova viva de que dá para você começar a investir com pouco dinheiro. E aqui eu vou te explicar alguns passos que eu segui para conseguir acumular esse patrimônio aí de R$ 50.000 aqui nessa carteira. E o primeiro ponto que eu acho importante é, antes de eu tomar a decisão de investir, que foi o meu caso, eu primeiro achei interessante, achei mais inteligente eu começar a controlar os meus gastos. Esse primeiro passo, eu primeiro comecei a controlar o meu dinheiro, comecei a controlar as minhas finanças para depois eu começar a investir. E esse é um passo que eu acho assim extremamente importante, você começar a controlar os seus gastos. E depois que eu comecei a controlar, aí eu comecei a investir e comecei realmente com pouco. E hoje em dia dá para você começar com muito pouco, a gente já vai falar um pouco disso. E quando eu comecei a investir, eu achei que demoraria, na verdade, muito mais tempo do que realmente levou. E antes que alguém fale alguma coisa, não, eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém me ajudou, tipo, me dando, eu vou te dar aqui R$ 500 para você alcançar o seu objetivo, vou te dar 200. Não, eu comecei totalmente do zero aqui nessa carteira que eu vou te mostrar. Eu comecei totalmente do zero e ninguém me deu nada e eu fui construindo esse patrimônio. A primeira coisa, então, como eu já disse, o primeiro passo que eu tomei e que eu recomendo que você tome também é você controlar as suas dívidas. Por quê? Porque quando eu estava nessa situação, quando eu comecei a investir, eu me via assim com algumas dívidas e eu precisava ter o controle, até porque eu precisava fazer sobrar dinheiro para eu poder começar a investir. Então, não é que eu tinha uma dívida assim absurda. Eu tinha dívida de coisas que eu comprei parcelado e eu precisava pagar aquilo. Então, a minha primeira atitude foi guardar um pouco de dinheiro para quitar essas dívidas o mais rápido possível para eu começar a investir o mais rápido possível também. Eu guardava ali uma parte do meu salário ali para sobreviver e a outra parte para liquidar essas contas. Depois que eu liquidei essas dívidas, as parcelas que eu fiz, eu guardava ali o salário para sobreviver e uma pequena parte para eu começar a investir. Então, não é que eu tinha uma dívida assim absurda. Eu tinha dívida de coisas que eu comprei parcelado e eu precisava pagar aquilo. Então, a minha primeira atitude foi guardar um pouco de dinheiro para quitar essas dívidas o mais rápido possível para eu começar a investir o mais rápido possível também. E o meu primeiro investimento, eu lembro até hoje, foi no Invest. Eu comecei com um CDB de liquidez diária ali para aprender, comecei com renda fixa, aprendendo em renda fixa e depois eu comecei a investir ali também em tesouro direto. Então, para você ter mais ou menos uma noção, eu comecei a investir com renda fixa. Enquanto eu ia investindo nesses ativos de renda fixa, eu ao mesmo tempo ia estudando sobre ações, estudando sobre fundos imobiliários. Quando eu começasse a investir em renda variável, eu já tinha ali um conhecimento, eu já tinha uma bagagem, mesmo que eu não tivesse ali experiência, eu já tinha pelo menos uma noção básica de como funcionavam as coisas, do porquê de cada uma dessas coisas, o que era uma ação ON, o que era PN, como funcionavam os dividendos de fundos imobiliários, o que era um fundo imobiliário, então eu já tinha uma noção muito boa. Então, enquanto eu guardava dinheiro em renda fixa, eu também já ia aproveitando nesse tempo para ir estudando renda variável. O que eu fazia? Já investia ali em renda fixa, eu pegava um dinheirinho, colocava ali 10, 20 reais em ações para entender como funcionava isso, colocava ali 100 reais, às vezes R$ 10 também em fundos imobiliários para eu poder tendo essa noção, para eu ir vendo como o mercado se comportava, como o mercado funcionava para conseguir entender melhor ali, ter a experiência na prática, né, de como era investir em renda variável. Não com o intuito de ter uma rentabilidade, não com o intuito de já ganhar meus dividendos. Não, meu intuito ali era aprender no começo. Enquanto isso, eu ia guardando dinheiro em renda fixa. E passando um tempinho, né, eu já investi em renda fixa, já tinha montado minha carteira de ações, minha carteira de fundos imobiliários. E aí eu comecei a fazer vários cursos, né, porque eu queria acelerar o meu processo de aprendizagem. Eu queria chegar nos meus objetivos muito mais rápido. Só que aí tinha um ponto que eu não tinha me ligado. Toda vez que eu chegava ali perto dos 10 mil, juntava ali 5, 8 mil, R$ 10.000, acontecia alguma coisa, o carro quebrava, sempre dava algum BO, sempre dava alguma emergência, e aí eu tinha que sacar dinheiro dos investimentos para poder pagar essas emergências. E aí, um erro que muito iniciante
comete, que seria o quê? Não ter a bendita reserva de emergência. Tem muita gente que vacila nisso. Eu mesmo vacilava nisso. Então eu voltei 2 casas para trás e aí o que eu comecei a fazer? Parei de investir ali em tesouro direto, ações, CDB de liquidez diária, fundos imobiliários e me concentrei em fazer primeiro a minha reserva de emergência para depois voltar. Então eu estava ali um pouco mais avançado no jogo, voltei 2 casas para fazer o básico. Aí eu foquei nisso, em reserva de emergência, e depois que eu criei minha reserva de emergência, eu voltei a investir em tesouro direto, em renda fixa e depois renda variável, tudo de novo. Mas aí eu já tinha feito a minha reserva de emergência e esse é um erro que agora que você está vendo esse vídeo você não pode cometer. Começa fazendo primeiro a sua reserva de emergência. E outro acerto foi eu não ter parado de investir enquanto eu ia aprendendo. Então eu pegava ali 10, 20 reais para investir em renda variável e o restante eu ia investindo em renda fixa, mas eu não parava de estudar, eu não parava de aprender. Eu continuava fazendo ali alguns treinamentos, cursos, palestra, então eu continuava me desenvolvendo. Então esse foi um ponto de acerto para mim que foi muito interessante e me ajudou muito a alcançar os meus objetivos financeiros. Então esse foi um ponto de acerto e você pode usar esse ponto como inspiração para você aplicar aí no seu investimento, na sua vida. Não pare de estudar, continue evoluindo, continue aprendendo, porque o conhecimento ele vai fazer sim você chegar mais rápido no seu objetivo. Então, investindo um pouco de dinheiro ali em renda variável, eu já entendia como funcionava dividendos, como funcionavam as ações, como funcionava toda a dinâmica de dividendos. Eu já reinvestia os meus dividendos, depois eu vou falar um pouco mais disso também, que foi outro ponto de acerto. Eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, eu investia parte do meu salário como todo bom brasileiro. Às vezes sobrava 50 conto, às vezes sobrava 100 reais, às vezes eu conseguia investir 350, tinha mês que eu não investia nada, então eu tinha que aprender a criar esse hábito de investir todos os meses. Então eu fui desenvolvendo também esse hábito de sempre estar investindo. Mesmo que fosse 50 reais, eu sempre investia. Demorou um pouco, mas eu fui ali me desenvolvendo e desenvolvendo esse hábito também. Isso é um hábito que você desenvolve, o hábito de guardar uma parte do dinheiro ali, do seu salário, da sua empresa, enfim, uma parte daquilo que você recebe para investir, justamente com esse ponto do salário. Pô, tinha às vezes que eu investia 50 reais, tinha mês que eu investia 100, tinha mês que eu investia um pouco mais, e aí foi aí que eu me toquei, que eu precisava urgente de aumentar os meus ganhos. Então eu já controlava ali bem as minhas finanças, não controlava a bala que eu comia, mas eu tinha uma boa noção de gastos, não tinha mais dívida, tinha uma boa bagagem, uma boa experiência ali com os investimentos em renda fixa, renda variável. Então eu percebi que eu precisava o quê? Criar novas fontes de renda para eu conseguir ganhar mais dinheiro e investir toda essa renda extra. Então eu já tinha essa mentalidade de todo o dinheiro que eu pegar a mais, eu vou investir, porque isso vai alavancar o meu investimento. E foi aí que eu encontrei um negócio chamado milhas aéreas, que me ajudou demais. Isso me fazia gerar uma fonte de renda muito boa, sem desprender muito do meu tempo. Então, às vezes com 1 hora, às vezes 2 horas da minha semana, eu conseguiria gerar uma renda ali muito interessante, uma renda bem lucrativa. Para você ter uma ideia, a maior parte do patrimônio que está nessa carteira aqui de 50 mil reais, que eu vou te mostrar daqui a pouco, foi gerada por essa renda extra com milhas. Mas é claro que no começo não era assim. Quando eu comecei a gerar renda extra com milhas, não era desse jeito. Então eu ganhava ali 300 reais, às vezes 500 reais, mas aí eu fui aprendendo, pegava esse dinheiro, uma parte eu investia, outra parte eu reinvestia na própria fonte de renda. Eu comecei a alavancar também os meus ganhos com milhas aéreas. Tinha meses aí que eu ganhava, o quê? 2.500 reais, tinha meses que eu ganhava 500, tinha vezes que eu ganhava 800, tinha vezes que eu ganhava até 3.000 reais de lucro líquido no meu bolso. Então eu pegava tudo isso e eu ia reinvestindo esse dinheiro para chegar mais rápido, para acelerar o meu objetivo financeiro. Se você tem interesse, em aprender mais sobre renda com milhas, renda extra, como dá para fazer dinheiro com o limite do seu cartão de crédito, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico melhor sobre como você vai conseguir fazer uma renda extra também com o seu cartão de crédito. Eu pegava todo esse dinheiro e reinvestia. Investia a parte ali nos meus ativos, E às vezes eu também separava um dinheiro para quê? Para investir em mim, para eu poder
me desenvolver. Eu pagava ali treinamento sobre milhas aéreas também. Então eu investia em cursos de milha, investia em curso de investimento, investia em palestra, tudo isso para me desenvolver. Porque eu sabia que quanto mais conhecimento eu tivesse e conhecimento aplicado, isso ia me fazer o quê? Gerar mais dinheiro lá na frente, não agora, mas ia me trazer um resultado maior lá na frente. E eu comecei a perceber isso e eu fui executando. E isso vai te ajudar a não cometer erro bobo, erro idiota, que você, às vezes, por não ter ali alguém para te instruir, você vai acabar errando nesses pontos que são bestas, entendeu? Então eu evitava alguns caminhos, eu conseguia cortar só por ter conhecimento, por ter investido em mim. Aqui já nesse ponto, que foram alguns acertos que eu tive, você já percebe que o meu patrimônio já começa a dar uma melhorada. O meu patrimônio, que eu digo, os aportes começam a melhorar, porque antes, quando eu estava apertado como todo mundo, às vezes investia 100, às vezes investia 50, às vezes 200. Comecei a fazer uma renda extra ali com milhas. Então, esses 200 eu comecei a aportar mais, começava a investir ali quando eu lucrava com as milhas aéreas, 1.800, 2.500, às vezes investia R$500. Então isso começou a alavancar muito meu aporte, começou a me fazer acelerar, começou a me fazer a chegar mais rápido no meu objetivo. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma aula onde eu aprofundo mais sobre esse tema também, eu explico de uma forma mais detalhada. E aqui vai um ponto muito importante que eu vejo muita gente vacilando nisso, que é o quê? Não reinvestir os dividendos. Parece besta falar isso, é um erro bobo, mas tem muita gente que comete, que seria não reinvestir os próprios dividendos. E daqui a pouco eu vou te mostrar o efeito que isso causa, o efeito de bola de neve que isso causa. Vai fazer muito sentido para você reinvestir aí os seus dividendos. No começo ali você não dá muito valor, porque às vezes vai cair 6 centavos, 10 centavos, principalmente quando você está começando com pouco dinheiro. Vai cair 20 centavos, R$1. E eu sempre posto isso lá no meu Instagram, né? Sempre vou postando ali os dividendos de uma outra carteira que eu tenho. Às vezes cai um dinheiro que para as pessoas parece irrelevante. Você olhando, quando cair na sua carteira, parece que não vai trazer resultado nenhum. Mas o interessante é que depois de um tempo de reinvestindo, investindo a minha renda extra, investindo parte do meu salário, começou a cair ali R$150, depois aumentou para 200, depois para 350 e essa bola foi aumentando. Eu sempre pegava os dividendos, eu não saía torrando esses dividendos. Eu pegava e reinvestia esses dividendos com o intuito de aumentar ainda mais o patrimônio e me gerar dividendos ainda maiores. Então, depois disso, eu nunca mais parei de investir. Então, todos os meses eu continuava investindo. Então, se você parar para pensar, eu comecei investindo parte do meu salário, depois arrumei ali renda extra com milhas. Então, era o meu salário mais a renda extra com milhas e depois mais os dividendos. Então você começa a perceber o quanto que isso foi alavancando ali o meu patrimônio e ao mesmo tempo foi alavancando o meu aporte. Então eu investia ali meu salário, depois investia uma parte da renda extra com milhas, pegava todo o dividendo que eu recebia e reinvestia de novo. Então isso foi alavancando muito ali os meus aportes, foi alavancando muito esse patrimônio que eu consegui acumular aqui nessa carteira. E aí, uma coisa interessante também sobre milhas aéreas, tá? Depois que eu comecei a entrar nesse mundo e no mundo dos investimentos também, eu não parei mais de aprender, eu fui aprendendo cada vez mais, fui gerando outras fontes de renda também que me ajudaram a acelerar ainda mais esse processo, que me ajudaram a encurtar esse caminho até o meu objetivo financeiro. Então, até hoje, eu continuo sempre estudando outras formas de gerar renda, porque o que vai te ajudar a chegar muito mais rápido no processo, na verdade, são duas coisas. Primeiro, é você aumentar as suas fontes de renda, ter dinheiro entrando. E o segundo é reinvestir os dividendos. Você vai entender aqui que isso faz uma diferença absurda. Então são esses dois pontos que vão fazer você ter uma curva exponencial, ter uma curva assim diferente. Você conseguir chegar mais rápido no seu objetivo. Então agora eu vou mostrar aqui a minha carteira para você. Vamos lá para a tela do computador. Essa carteira aqui que eu foquei nesse propósito de juntar R$50 mil, não é a minha única carteira, mas é uma carteira que eu gosto de
compartilhar aqui a carteira que a gente chama de carteira pública, né? Você vai perceber aqui, ó, que boa parte dela está alocada em fundos imobiliários, tem parte em ações, tem parte em criptomoeda. Essa conta corrente aqui é uma renda fixa, né, que teria aqui no caso. Então essa carteira aqui, ela foi mais focada em renda variável, mais focada em fundos imobiliários com o intuito de receber ali mais dividendos. Então essa carteira específica, tá, que é uma carteira meio que pública, eu foco um pouco mais em receber dividendos, tá? Mas aqui hoje eu tenho mais de 50 mil reais acumulados. E agora eu vou te mostrar aqui para você entender a diferença que faz você reinvestir aqui os seus dividendos, tá? Então, ó, vindo aqui na parte de proventos, dá para você ter mais ou menos uma noção, ó, que foi investido aqui 57 mil já nessa carteira, e aqui o meu total de proventos, desde quando eu estou investindo nessa carteira, desde quando eu comecei a formar essa carteira pública aqui, eu já acumulei em proventos, em dividendos, mais de 9 mil reais. Então perceba que desses 57 mil, 9 mil reais foram de proventos e dividendos de juros sobre capital próprio das empresas que eu fui investindo. Então é muito importante você reinvestir os dividendos. Eu comecei na época com 50, 100 reais a formar essa carteira pública aqui. Você hoje consegue investir em ações com 10 reais, fundos imobiliários com 10 reais. Tesouro direto você consegue começar a investir com 35 a 113, 100 reais mais ou menos. Então não tem desculpa para você começar a investir. Dá para você começar com pouco dinheiro e, como você viu aí, dá para você chegar num valor muito interessante. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdos novos toda semana. Conteúdo onde eu falo sobre investimentos, milhas aéreas, enfim. E eu te vejo no próximo vídeo.